Olá você! Hoje teremos uma aula introdutória acerca do tema transição ecológica. Esse tema, conceitualmente, pode ser identificado como algo relativamente novo, especialmente quando tratamos do Brasil, mas na realidade ele já vem sendo desenvolvido há mais tempo pela literatura especializada. Em função disso, nós vamos dividir esta aula em três partes específicas. Uma primeira, uma abordagem teórica acerca do próprio desenvolvimento do capitalismo e as condições de reprodução que levaram a um quadro dramático que estamos vivendo hoje, que é justamente a insustentabilidade ambiental. A segunda parte está relacionada ao entendimento acerca das incongruências do desenvolvimento capitalista com a sustentabilidade ambiental, praticamente desde o final da década de 1960 do século passado aos dias de hoje. Em que medida a diversidade de políticas, de ações, reações em torno do tema ambiental foi se construindo como uma disciplina do conhecimento, como uma forma de organização da sociedade, surgimento dos movimentos sociais, dos partidos políticos, de políticas públicas. E, por fim, a terceira e última parte, que seria justamente o entendimento acerca da transição ecológica. Por que transição ecológica? Por que não desenvolvimento sustentável? Muito bem. Então, partindo do princípio, nós podemos identificar entre os principais autores que se debruçaram no entendimento, na compreensão do surgimento e do próprio desenvolvimento do capitalismo, isso lá ainda no século XVIII, né? E observamos que, de maneira geral, independente dos autores estarem vinculados a uma ou outra ideologia, né? Sejam os defensores do próprio capitalismo, sejam os críticos do capitalismo, tomando Adam Smith como uma referência importante, um autor inglês que se debruçou sobre as possibilidades da expansão da riqueza através do capitalismo, seja até mesmo os críticos, como Marx, entre outros. De maneira geral, esses autores partiram do pressuposto, né, que o capitalismo é uma máquina de produção de riqueza ilimitada. Ou seja, esses autores não incorporaram a perspectiva ambiental, partindo do pressuposto que a expansão das forças produtivas seria plenamente possível, independente dos recursos naturais, independente, portanto, da questão ambiental. Então, nós podemos dizer que praticamente por 200 anos, por mais de 2 séculos, da metade do século XVII para praticamente a década de 1970, né, nós vamos ter então uma reflexão, um pensamento que praticamente não prioriza, não incorpora a questão ambiental, salvo por exceções, mas de maneira geral o desenvolvimento capitalista, o progresso das forças produtivas foi pensado independente dos seus efeitos colaterais, seus efeitos sobre o tema ambiental. A mudança desta perspectiva vai ocorrer a partir da década de 1960, quando vários estudos começam a perceber que a generalização do padrão de produção e consumo norte-americano, estadunidense, para o mundo, né, levaria, evidentemente, a exigir mais de um planeta Terra. Porque o padrão de consumo até o final da década de 60 praticamente encontrava-se concentrado em não mais do que 15% da população do mundo. O que significaria esse padrão do consumo? De forma simbólica, o acesso à casa própria, né, e o acesso ao automóvel. O acesso à casa própria, porque nós estamos falando agora de um empreendimento imobiliário
que representa um espaço pelo qual a população tem condições de estocar, né, os bens de consumo gerados pelo próprio capitalismo. Né? Um espaço necessariamente amplo para poder lá introduzir a geladeira, a máquina de lavar, não é? O televisor, o aparelho de som, enfim, uma infinidade de bens de consumo durável que não encontraria outro espaço que não fosse a própria residência. Então, nós estamos falando de habitações relativamente grandes, habitações que em geral são 2 ou 3 vezes, na média, superiores ao padrão de habitação popular que havia, por exemplo, no século XIX, porque não são habitações como eram na sociedade antiga, um espaço de convivência, um espaço de reprodução, um espaço de formação, em que residiam entre 15 a 20 pessoas. Estamos falando da sociedade agrária, por exemplo. No capitalismo urbano industrial, em geral, nós vamos ter uma família de 2 adultos ou 2 ou 3 crianças numa casa enorme. E esta casa é muito grande, não porque ela é um espaço necessariamente de reprodução humana ou mesmo de formação, sociabilidade. É um espaço para a alocação dos bens gerados pelo desenvolvimento capitalista. Então a casa é um símbolo dessa sociedade, desse padrão de consumo em grande escala. Além da casa, nós temos um outro bem simbólico importante, que é o automóvel. O automóvel como sendo um instrumento não apenas de deslocamento, mas também de status social. E esse padrão de consumo simbolizado pelo automóvel, pela casa própria, que é muito identificado com o sonho estadunidense de consumo, ele ali até a década de 1960, né, ele praticamente estava incluído por não mais do que 15% da população. E aí, se sabendo do esforço material, do impacto ambiental para gerar um padrão de consumo para 15% da população, se generalizado para o universo da população do planeta, não haveria materialidade suficiente no planeta Terra. Estima-se que precisaria pelo menos uns 3 planetas Terra para poder sustentar um padrão de consumo tal como existente nos Estados Unidos para o mundo todo. Então, nesse sentido que no início dos anos 70 vai sair um estudo, entre vários outros inclusive, chamando atenção para os limites do crescimento. A impossibilidade de crescer no mesmo sentido que vinha os países ricos, a ser universalizado para o planeta. Então nós vamos ter, a partir então dos anos 70, conferências, a difusão de estudos, eventos que vão buscando dar consciência para a impossibilidade do desenvolvimento capitalista ocorrer sem limites, como havia sido pensado nos últimos 200 anos, como falávamos logo no início desta aula. Nós então agora entramos numa segunda etapa, que é procurar entender quais são os mecanismos adotados para conviver, né, nessa sociedade em que se foi pensado o desenvolvimento sem limites, para as restrições, as condicionalidades ambientais. E aí nós vamos ter basicamente 3 linhas de atuação. Né? Nós temos uma linha pouco conhecida, que foi a linha do decrescimento. O que seria a linha do decrescimento? Ou seja, os países que conseguiram crescer e generalizar o seu padrão de consumo fortemente agressivo ao meio ambiente, eles congelariam na situação em que se encontram. Os demais países e população que não haviam alcançado esse padrão de produção e consumo ficariam congelados na situação em que se encontravam. Porque como o planeta não teria condições de dar sustentação a esse padrão de consumo, a solução era o decrescimento, ou seja, não haver mais crescimento e congelar a situação econômica, social e política do mundo. Essa perspectiva não encontrou grandes aliados. A perspectiva que ganhou mais aliados foi a perspectiva de minorar, de controlar, de regular, de amenizar os efeitos do crescimento sobre o meio ambiente. Nesse sentido, então, nós vamos ter a efervescência de órgãos reguladores, de políticas que buscariam, na verdade, compatibilizar a expansão econômica com a redução dos gases agressivos ao meio ambiente, por exemplo, controle de poluição. Portanto, uma conscientização que ganhou importância no mundo todo com políticas que visavam justamente minorar
os problemas que já estavam evidentes do ponto de vista da agressividade do meio ambiente. E temos ainda uma terceira via de pensamento e de ações voltadas para a problemática ambiental, que é aquela que se desenvolve a partir da perspectiva do salto tecnológico, que seria possível, portanto, manter o padrão de consumo e de produção a partir da inovação tecnológica que levaria a se produzir na mesma ou maior escala sem agredir o meio ambiente. Essa perspectiva, essa via, não é, encontra muitos defensores, porém ela na verdade não teve grandes êxitos. O êxito mesmo se concentrou justamente em medidas de acordos, de políticas, do ponto de vista das instituições para poder minorar o efeito agressivo das políticas de crescimento. Muito bem. Dito isso, nós podemos passar então para o entendimento do que foi adotado no Brasil. A partir dessa visão do que ocorreu praticamente da perspectiva do desenvolvimento no mundo e das reações que passam a ocorrer a partir dos anos 70, como o Brasil se comportou? Bem, o Brasil praticamente assumiu uma posição híbrida. Nós vamos encontrar já no início dos anos 70, já ações voltadas para minorar o problema da agressividade ambiental. Então, o Brasil se destaca, por exemplo, criando, na primeira metade dos anos 1970, a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, né, que foi uma ação dentro do governo federal voltado para o tema ambiental, o tema verde, o tema da sustentabilidade e acerca do meio ambiente. Então, nós iniciamos, ainda no governo militar, não é, iniciativas dessa natureza. Se nós avançarmos um pouquinho, vamos ver que no governo de Geisel, quando é lançado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, foi muito importante na concretização do padrão industrial brasileiro, nós vamos ter várias medidas que dialogam com a temática ambiental, desde o esforço, né, para debelar a dependência da matriz energética do petróleo, né? Então nós vamos ter iniciativas importantes como o desenvolvimento da produção do álcool como alternativa ao petróleo, à gasolina, por exemplo, o chamado programa Proálcool, né, que foi uma iniciativa nacional de tecnologia e de articulação com a produção agrícola de cana como uma alternativa ao petróleo, o álcool, e também uma iniciativa do uso da energia nuclear com a construção de usinas em Angra, no Rio de Janeiro, como uma alternativa, digamos assim, à dependência do petróleo. Então temos ali, já no governo militar, iniciativas que visam justamente minorar o problema ambiental, né? Também algumas iniciativas voltadas para o tema da poluição, com regramentos do ponto de vista da situação dos poluentes, das condições químicas, da produção. Bem, essa iniciativa de tentar minorar o problema, ela se mistura ou ela é híbrida com ações que desconsideram praticamente o problema ambiental, né? Como foram as várias iniciativas de exploração, por exemplo, da região norte, através das minerações, da abertura de rodovias, a transamazônica, não é? O estímulo fiscal, o estímulo monetário, creditício para a derrubada de matas e plantação e avanço, inclusive, da fronteira agrícola na produção de commodities, não é? Usar a palavra da moda, a soja, por exemplo, entre outros, e posteriormente, inclusive, a transformação dessas terras devastadas e com perda da riqueza mineral, com a produção, então, de pastagens para a criação extensiva de gado. Né? Então, nós vamos ter no Brasil, aí já nos anos 70, iniciativas que visam proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, medidas que continuam acreditando que o desenvolvimento não encontra barreiras do ponto de vista da sustentabilidade ambiental.
a saída do regime autoritário e o ingresso na via democrática, a nova república, a partir de 1985, fortalece ainda mais a perspectiva de minorar os problemas ambientais, né? Então nós temos inclusive a criação do Ministério do Meio Ambiente, que é uma iniciativa importante ainda no governo Sarney, por exemplo, não é? A concretização de reservas em várias partes do país, e políticas e regramentos do ponto de vista de iniciativas que visam conter os efeitos colaterais negativos sobre o meio ambiente. E essa trajetória incremental, né, ela vai, na verdade, persistir por praticamente todos os governos que sucedem dentro do ciclo político da nova república. Alguns governos avançando mais, outros governos avançando menos, do ponto de vista das reservas ambientais, do ponto de vista do controle de mineradoras, não é? Mas de alguma forma a gente sempre vai perceber que, independente dos governos, nós temos duas iniciativas. A iniciativa que desconsidera o problema ambiental, ou pelo menos o coloca como secundário, né? E ações que privilegiam o tema ambiental com várias regras, com a defesa da proteção do meio ambiente, com a questão das águas, o controle fluvial, enfim, inclusive o Brasil vai se destacando nessa modalidade de medidas em termos internacionais, a sua participação, especialmente nos anos 2000, nos governos do PT, uma participação protagonizada em vários fóruns internacionais que dão ao Brasil uma referência em relação à sua própria matriz energética, à defesa de reservas ambientais, indígenas, ao controle do ponto de vista do desmatamento. Então, o Brasil vai cumprindo várias etapas nesse sentido, não é? Mas sem deixarmos de reconhecer que também, simultaneamente, nós temos ações que praticamente são feitas de forma a desconsiderar a questão ambiental. Bem, e aí nós temos uma questão crucial, que é o que nos permite avançar para a terceira e última parte da nossa aula, acerca da transição ecológica. Por que transição ecológica? Porque, de certa maneira, a experiência que os governos brasileiros tiveram, experiências de políticas incrementais, né, que vão incrementando na mesma linha original de convivência com a insustentabilidade ambiental, medidas de caráter regulatório, medidas de caráter punitivo, mas que ao fim e ao cabo objetivam minorar um problema que de certa maneira está muito presente. Então, a proposta de transição ecológica, ela de certa maneira rompe com essa perspectiva incremental. Ela parte do pressuposto, não é, que o padrão de produção e consumo ele é agressivo em maior ou menor escala ao meio ambiente. E é por isso que precisa ter uma transição desse modelo, desse padrão de produção e consumo para um outro modelo de produção e consumo. Essa transição é uma transição temporal, ela não é do dia para a noite, ela é gradual. E esse gradualismo vai se dando justamente com nova referência em termos de políticas públicas, né? Políticas públicas que começam, por exemplo, pela construção de um orçamento verde, um orçamento que faça com que o tema ambiental não seja um tema meramente setorial, o Ministério do Meio Ambiente para tratar do problema. Não, o tema ambiental diz respeito ao Banco Central, diz respeito ao Ministério da Saúde, à educação, habitação, transporte, ou seja, o tema ambiental não é uma disciplina, ele é algo transdisciplinar. Ele precisa ser entendido como uma política horizontal e não vertical, como vem sendo praticamente desde os anos 70, quando predominaram políticas de caráter, então, incrementais. Portanto, estamos falando agora, na transição ecológica, não é? De uma perspectiva, então, transdisciplinar, de ações horizontais que combinam as várias áreas do conhecimento e da atuação dos governos, no plano federal, dos planos estaduais e municipais. Então, nesse sentido, um orçamento verde, um investimento e um estímulo ao crescimento a partir daquelas iniciativas de produção e consumo que possibilitem, né, o abandono do efeito perverso sobre o meio ambiente. Isso representa, na realidade, uma mudança conceitual significativa. Entender, por exemplo, que não existe lixo.
O que existe, na verdade, é a nossa incapacidade de dar um reuso ao que sobra do que é produzido e do que é consumido. Isso significa dizer que a tributação não poderia, em tese, ir para o consumidor, mas sim para o produtor, para quem produz o lixo. Essa perspectiva nos abre, portanto, uma outra possibilidade de entender o sistema de arrecadação. A arrecadação tributária, os impostos, taxas e contribuições deveriam ter uma função adicional para além da arrecadação de recursos, também um efeito do ponto de vista de viabilizar menor tributação para setores que são menos agressivos do meio ambiente. Tomamos como, por exemplo, um tributo no meio rural, o Imposto Territorial Rural, ITR, que tem, na verdade, um efeito muito pequeno em relação de arrecadação, mas ele poderia ser transformado num tributo moderno, o seu efeito tributário, a sua carga tributária seria suavizada mediante indicadores de produtividade do uso da terra, mediante o uso da agressividade ou não em termos ambientais. Isso é um exemplo muito simples, mas concreto do que significaria nós trabalharmos com essa perspectiva de transição ecológica, do ponto de vista do entendimento que o problema da ecologia de um país como o Brasil, de ampla diversidade ambiental, não poderia ser apenas e tão somente visto como um problema do meio rural, do campo, agrário. Ele é uma questão das cidades. Como termos, na verdade, cidades que pudessem conviver de forma conveniente com a água de qualidade, com ar de qualidade, com um padrão de sociabilidade conveniente com algo que nos desse uma garantia de termos um planeta, de termos um país para as gerações que venham na sua sequência. É nesse sentido, portanto, que esta aula procurou chamar a atenção para a visão que dominou as políticas de desenvolvimento desde o século XVIII, em que elas foram formuladas desconhecendo ou despreocupadas com os efeitos do desenvolvimento, partindo do pressuposto que o desenvolvimento poderia ter sustentação ambiental ilimitada. Também procuramos aqui trazer elementos para entender como as políticas públicas, a reação a esta visão antiquada, precisava, de certa maneira, de alguma fórmula que pudesse permitir que houvesse crescimento, porém sem a tragédia ambiental. E aí nós vimos as várias modalidades do decrescimento, das políticas incrementais e das políticas que apostam na modernização tecnológica. E por fim analisamos a situação, a realidade brasileira, desde a década de 70, como é que os governos brasileiros foram se atuando para essa questão. Não acreditamos que as políticas ambientais incrementais tenham sucesso pleno e é por isso que trazemos então essa nova perspectiva da transição ecológica. A transição ecológica que significa, na verdade, não apenas a conscientização da população, mas o entendimento que estamos diante de grandes empresas, grandes corporações, que muitas vezes, apesar de um discurso favorável à defesa ambiental, terminam sendo aquelas que mais promovem o deslocamento da produção, da exploração mineral nos países, nas regiões onde há menor regulação. E é nesse sentido que estamos diante de uma alternativa absolutamente coerente, defensável, justificável, que é a transição ecológica.